Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público no RCP, hoje de novo com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Nesta edição especial do Serviço Público, Francisco, bem-vindo. Vais falar-nos sobre a gripe A. Olá, pois é, hoje é sexta-feira, provavelmente não estava à espera de me ouvir no Serviço Público, mas os tempos convidam-nos a um programa especial hoje para falar sobre gripe A. O assunto está na ordem do dia por causa dos inúmeros casos que têm sido diagnosticados desta doença e pela preocupação que tem gerado entre a comunidade. Por isso mesmo, hoje no Serviço Público vamos prestar algumas informações-chave sobre a gripe A e como pode e deve geri-la da melhor forma. E vamos começar pelo início. Em primeiro lugar, o que é isto da gripe A? A gripe A é uma doença, a gripe, lá está, provocada pelo vírus influenza A. Provavelmente pode ter pensado que esta gripe A era a mesma de que ouvíamos falar há uns anos, a gripe das aves, mas não é da mesma coisa que falamos. Vamos então esclarecer quais são os vírus que podem provocar a gripe. Os vírus humanos, influenza A e influenza B, são os que provocam a epidemia de gripe sazonal, a que habitualmente chamamos época gripal. Ora, este pode nos fazer pensar, então a gripe A e a gripe sazonal são a mesma doença. De um modo global e simplificado, sim, a gripe sazonal, este ano em particular, é aquilo a que temos chamado de gripe A. Falamos em gripe A quando o vírus que está a provocar esta gripe é o influenza A. Muitas vezes sabemos, e ao longo dos últimos anos, tem sido o vírus influenza B um dos principais responsáveis pela gripe sazonal, mas este ano o vírus influenza A tem ganhado mais força. Ora então, e como é que se distingue a gripe A de outra gripe? A distinção entre, por exemplo, a gripe A ou a gripe B só é possível através de exames de laboratório, nomeadamente através de testes com a zaragatoa utilizada no nariz e na garganta, semelhante àquela que era colhida durante vários anos para detectar a Covid-19. De outra forma, sem essa confirmação laboratorial através de testes, não temos como saber qual a tipologia da gripe, até porque os sintomas da gripe A, da gripe B ou até de outros vírus respiratórios que tenham manifestações semelhantes à gripe não permitem um diagnóstico certo de qual é o agente causador. Permitem-nos sim aquilo que chamamos um diagnóstico de previsibilidade, sobretudo nos casos que têm menor gravidade e que não precisam que este diagnóstico concreto seja confirmado, até porque saber se é uma gripe A, gripe B ou outro vírus respiratório não vai muitas vezes alterar o tratamento e, portanto, nesses casos não se justifica a realização do teste. Fazendo então um pequeno resumo desta primeira parte. A gripe A é uma gripe dita normal. Se damos-lhe esta designação quando temos a certeza que é causada pelo vírus influenza A, mas isto só é muitas vezes conseguido nos casos graves que necessitam de cuidados urgentes hospitalares e para os quais se fazem então os testes de diagnóstico. Uma outra dúvida comum por estes dias é como é que eu posso saber se tenho ou não gripe A? Quais são os sinais ou os sintomas? Ora, pelo que lhe expliquei até aqui, os sintomas da gripe A são semelhantes aos da gripe comum, até porque a gripe A é mesmo uma gripe comum, uma gripe sazonal. Portanto, falamos essencialmente de febre, tosse, nariz entupido, dor de garganta e muitas vezes também as dores corporais ou musculares, a dor de cabeça, os arrepios, a sensação de cansaço e, em algumas pessoas também, os vômitos e a diarreia.
Muitos destes sintomas, felizmente, são possíveis de serem tratados em casa, sem necessidade de recurso às urgências ou muitas vezes até a outras avaliações médicas presenciais. Isto porque existem medidas que continuam a ser fundamentais e comuns e que fazem sentido e têm um benefício comprovado. Por exemplo, ficar em casa em repouso, não se agasalhar demasiado, ir medindo a temperatura ao longo do dia e se tiver febre, pode e deve tomar o paracetamol numa dose adequada ao peso e à idade, exceto nos casos em que existe alergia ou contraindicação à toma deste fármaco. Se estiver grávida ou a amamentar, aí sim deve sempre confirmar com o seu médico que medicação pode tomar. Pode também e deve utilizar soro fisiológico ou água do mar para tratar a congestão nasal, a sensação de nariz entupido ou até de um pingo no nariz. Não deve nunca tomar antibióticos sem recomendação médica, até porque os antibióticos matam bactérias, mas não têm qualquer efeito nas infecções causadas por vírus, não melhoram os sintomas, nem aceleram a cura. E como lhe disse, a gripe é causada por vírus e, portanto, os antibióticos não têm recomendação. É importante também beber muitos líquidos. A água é a bebida, principalmente recomendada, e deve também pedir a alguém que vá estando atento, pedir que lhe telefone regularmente para saber como está, sobretudo se viver sozinho, se for idoso ou se tiver algum tipo de limitação de mobilidade ou tiver algum outro tipo de doença. Para além disso, saiba que a linha SNS 24, 808 24 24 24, é a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde e a melhor forma de obter aconselhamento se tiver alguma dúvida em relação aos seus sintomas que possam sugerir estar com gripe. Uma outra pergunta frequente é se a gripe A é contagiosa. Sim, o modo de transmissão da gripe A é idêntico ao das outras gripes e o vírus transmite-se de pessoa para pessoa através das gotículas libertadas quando falamos, quando tossimos ou quando espirramos. E por isso mesmo é importante mantermos as medidas de etiqueta respiratória, das quais tanto ouvimos falar durante a pandemia da Covid-19, como a higienização frequente das mãos, algum distanciamento social e até a utilização das máscaras quando estivermos sintomáticos e estivermos em contacto com outras pessoas. A doença habitualmente dura cerca de 7 dias, mas geralmente após 2 dias já sem febre, a contagiosidade do vírus é reduzida e, portanto, existe menos risco de passar a doença a outras pessoas nessa altura. Nos casos de doença mais grave e que necessita de atuação hospitalar, por exemplo, uma dúvida é se existe tratamento para a gripe A. E sim, existe. O vírus da gripe A é sensível aos medicamentos antivirais que estão reservados apenas precisamente para estes casos de gravidade ou em doentes de alto risco. A maioria dos infectados, felizmente, são casos não graves e pode reduzir as manifestações da gripe A com os medicamentos ou os procedimentos que disse há pouco para aliviar os sintomas, sem necessidade, nestes casos menos graves, de se utilizar medicação antiviral dirigida ao vírus da gripe A. Uma outra coisa importante é a prevenção. De facto, a vacina para a gripe sazonal previne a infecção pela gripe A ou reduz a gravidade a quando da aquisição desta infecção. Portanto, referindo-nos a este ano atual, a vacina da gripe, estava também a abranger o vírus da gripe A e daí que continua a fazer todo o sentido que se previna contra esta doença através da vacinação contra a gripe. E pode estar a perguntar-se, mas parece que há anos em que a vacina parece que não é tão eficaz, por que é que isso acontece? Ora, a vacina é eficaz para as estirpes que fazem parte da composição da vacina. Esta vacina é produzida antes do início da época gripal. E aquilo que nós sabemos é que o vírus da gripe pode sofrer entre a altura da composição da vacina e a época gripal propriamente dita algumas mutações. A vacina da gripe não protege contra outros vírus que podem
desvendar sintomas semelhantes à gripe, protege apenas dos vírus da gripe, e por isso muitas vezes aquilo que pode acontecer é a estirpe em causa ter sofrido alguma mutação, ou então a infecção que a pessoa apresenta ser por outro vírus respiratório que não o da gripe, e por isso, de forma errada, julgamos que a vacina não cumpriu o seu efeito e pode de facto ter cumprido. Depois destas dicas, que espero que tenham sido úteis, importa relembrar então duas coisas. A gripe A é a mesma gripe A das aves de que falamos há uns anos? Não, ok? A gripe A das aves é provocada por um vírus de origem animal e cuja transmissão nessa altura foi feita de animais a humanos. A gripe A de que falamos atualmente é uma gripe causada por um vírus de origem humana e por isso tem sido transmitida de humanos para humanos. Por outro lado, vale sempre a pena reforçar que, se os sintomas forem ligeiros e sem gravidade, pode e deve geri-los em casa com as medidas que referi ao longo deste programa e saiba sempre que pode recorrer à ajuda da SNS 24. Não recorra às urgências sem real necessidade e, se tiver alguma dúvida, peça encaminhamento através desta linha. Os profissionais que o vão atender vão, com base na descrição dos seus sintomas, aconselhá-lo se deve e pode tratar os sintomas em casa, se deve recorrer ao centro de saúde ou se de facto tem indicação para recorrer a um serviço de urgência. De minha parte, está transmitida toda a informação que considerei mais importante neste serviço público especial de Medicina Geral e Familiar sobre a gripe A. Resta-me, portanto, desejar-lhe um excelente ano de 2024, recomendar-lhe que se previna, que se vacine e, acima de tudo, que faça tudo o que for possível para se encontrar sempre de boa saúde. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana, como habitualmente, à quarta-feira. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACESTA MK2 Val do Sousa Sul. Voltamos então a conversar na próxima quarta-feira. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.